Oi, pessoal. Agora vamos resolver a questão 37. Cosmo e Wanda participaram de uma competição de casais. Nesta competição, um dos dois deveria comer um sanduíche completo e, apenas quando terminasse, o outro poderia começar a comer o seu próprio sanduíche. O casal que terminasse primeiro os dois sanduíches levaria o prêmio de R$ 500. Cosmo começou primeiro e comeu seu sanduíche em 8 minutos, enquanto Wanda levou 12 minutos para comer o seu. Com o total de 20 minutos, Cosmo e Wanda venceram a competição. Eles haviam combinado que, caso ganhassem, dividiriam o prêmio em partes inversamente proporcionais ao tempo que cada um gastou para comer o sanduíche. De acordo com essas informações, Cosmo ficou com quantos reais a mais do que Wanda? Vamos lá. Aqui vamos traduzir o que a questão está nos dizendo, né? A princípio, a gente sabe que eles venceram a competição. Logo, os dois ganharam os R$ 500. Isso significa que, quando eu somar o valor que Cosmo ganhou mais o valor que Wanda ganhou, vamos ter R$ 500. Então, isso aqui nos diz qual é a nossa primeira equação. Cosmo eu vou usar C, a inicial dele, e Wanda eu vou usar W, que é a inicial dela. Então, o valor que Cosmo recebeu mais o valor que Wanda recebeu vai ser, juntos, né? R$ 500. Tudo bem? Só deixa eu ajustar isso aqui e vamos continuar. R$ 500. A próxima informação é que... Pô, mas ainda não ficou legal, né? A próxima informação é que eles dividiram o valor que cada um recebeu, que é o que a gente ainda não sabe. Ou seja, temos o valor que Cosmo recebeu e temos o valor que Wanda recebeu, certo? Eles dividiram isso em... Vou colocar logo a barra de divisão aqui, tá? Em partes inversamente proporcionais. Então, eu vou colocar uma barra maior aqui e outra barra maior aqui, certo? E isso daqui, como é uma proporcionalidade, eu vou colocar igualdade, certo? Aqui é a parte que corresponde a Cosmo e aqui é a parte que corresponde a Wanda. Só que a questão diz que eles dividiram esse prêmio em partes inversamente proporcionais ao tempo que cada um gastou comendo o sanduíche. Então, beleza. Então aqui eu tenho algo inversamente proporcional, então eu tenho 1 sobre, aqui também 1 sobre, certo? Deixa eu colocar logo essa barra menor aqui e aqui. Aí 1 sobre quem, Adilson? 1 sobre o valor que cada um levou para comer o seu sanduíche, né? No caso de Cosmo, ele demorou 8 minutos. 8 minutos. E no caso de Wanda, ela demorou 12 minutos, certo? Então vamos lá, 12 minutos. Então, se vocês notarem, eu tenho o quê? Um valor fixo dividido por uma fração em ambos os casos, certo? E isso tem que ser uma proporcionalidade, já que eles estão dividindo as partes deles, literalmente, em grandezas, no caso aí, partes inversamente proporcionais, certo? E isso aí nos diz também que isso aqui é igual a uma constante de proporcionalidade, onde aqui a gente vai chamar ela de K', certo? E o objetivo agora é descobrir K', por quê? Eu sei que essa fração tem que ser igual ao nosso K'. E eu sei também que essa fração tem que ser igual ao nosso K', porque a gente está falando aqui sobre uma proporcionalidade, beleza? Tudo bem? Então vamos lá. Continuando, deixa eu fazer só essa marcação aqui e vamos calcular o nosso K'. Calculando o valor do nosso K', como é que a gente faz isso, Adilson? Vou mostrar para vocês agora. O nosso K', que é a constante de proporcionalidade inversa, ela sempre vai ser dada fazendo a seguinte forma que eu vou mostrar aqui para vocês. Não importa quantas partes a questão vai nos dar, é sempre o mesmo padrão, certo? Ah, Adilson, mas eu sei um jeito de fazer isso mais rápido. Tudo bem, zero estresse, faça. Aqui eu vou manter um padrão que é usar a ideia de proporcionalidade para resolver esse tipo de questão, certo? E é o que eu vou fazer aqui, usando proporcionalidade. Então vamos lá. Continuando aqui, temos o seguinte: para calcular a nossa constante de proporcionalidade K', basta fazer o seguinte passo. Aqui a gente vai fazer o quê? Somar os numeradores e depois a gente vai somar os denominadores. E vai manter essa barra como uma divisão,
certo? Basicamente é isso. Então, somando os caras que estão nos numeradores, vamos ter o quê? C mais W. E somando os caras que estão nos denominadores, vamos ter uma soma de frações, certo? Então, aqui vamos ter 1 sobre 8 mais 1 sobre 12. Basicamente é isso que a gente vai ter que fazer para calcular a nossa constante de proporcionalidade inversa. Então, vamos lá. Ah, isso é sempre assim? Sim, sempre. Tudo bem? Então, continuando aqui, temos o seguinte. Vou colocar essa seta aqui, mas nem precisava, tá? Mas vamos lá. Temos o seguinte, temos que a constante de proporcionalidade K' vai ser o quê? Vai ser dada por... Vamos lá, deixa eu colocar essa barra. Notem que a soma dos numeradores é exatamente o que a gente tem aqui, ó. A soma do valor de Cosmo mais o valor de Wanda tem que dar o quê? R$ 500. Então aqui eu vou substituir por 500, certo? E agora eu vou passar também uma outra barra aqui, ó, mas não do mesmo tamanho que a de cima, já que a de cima é a barra maior, certo? Mas vou passar porque aqui a gente tem uma soma de frações com denominadores diferentes. Então a gente tem que fazer o quê? Calcular o MMC de 8 e 12, certo? Então fazendo essa conta aqui do lado, temos que calcular esse MMC de 8 e de 12. Então vamos lá. Fazendo isso, temos o seguinte. Primeiro a gente vai dividir por quanto? Por 2, certo? Então, dividindo por 2, isso aqui vai ficar 4, isso aqui vai ficar 6, depois por 2, isso aqui vai dar 2, isso aqui vai dar 3, por 2 novamente, isso aqui vai dar 1, e aqui eu repito 3. E agora por 3, isso dá 1 e 1, certo? E daí a gente continua. A gente passa a barra aqui e verifica essa multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, o nosso MMC é o número 24, certo? E agora a gente traz esse MMC para aqui. E após isso, a gente tem que relembrar que o que a gente faz com o MMC? Pega ele, divide por cada denominador e depois multiplica por cada numerador. A mesma coisa aqui, ó. Divide pelo denominador e depois multiplica pelo numerador, certo? E daí a gente continua, tudo bem? Então, só deixa eu ajustar esse 24 aqui. Horrível esse 2. E vamos nessa. Continuando, temos o seguinte, temos 24 dividido por 8. 24 dividido por 8 é 3. 3 multiplicado por 1 continua sendo 3. 24 dividido por 12 é 2. 2 multiplicado por 1 continua sendo 2. Então é isso que a gente vai ter. Continuando aqui ao lado, novamente temos o seguinte, temos que K' vai ser o quê? Vai ser 500 sobre... Aí a gente soma esses dois valores que a gente tem aí no numerador, certo? Só deixa eu ajustar isso aqui. Isso aqui vai ficar igual. Aqui 3 mais 2, isso vai nos dar 5, certo? E a gente continua colocando essa outra barra da fração, que é uma barra menor, sobre o valor 24. Então vamos lá. E agora a gente deve notar o seguinte, a gente tem um número e esse número vai estar dividido por uma fração. Então aí a gente tem a situação de uma divisão de um número fixo por uma fração. O que a gente faz? Repete o número e multiplica pelo inverso da fração. Nada mudou, certo? Então continuando aqui abaixo, vamos ter o seguinte, vamos ter que K' vai ser igual a 500 vezes o inverso dessa fração que está no denominador. É 5 sobre 24, então vai ficar o quê? 24 sobre 5, certo? Sobre 5. Tudo bem? Então aí a gente nota que aqui tem uma barra, aqui tem um oculto, e aqui vai entrar na situação de multiplicação de frações. Só que eu não vou multiplicar 24 por 5 porque é um valor já grande, então eu quero evitar números gigantescos aí, certo? Então eu vou colocar todo mundo numa mesma fração e vou optar ao invés da multiplicação pela divisão, certo? Vou deixar isso aqui mesmo. Então, continuando aqui, temos o seguinte. Temos que o nosso K' ele é igual a 500 vezes 24
E isso vai ficar dividido por 5, certo? Aí no lugar de multiplicar, deixa eu ajustar essa barra. No lugar de multiplicar o 500 por 24, a gente vai fazer o quê? Vamos dividir o 500 por 5, certo? Que no final das contas é dividir, ó, 5 por 5 e repetir os dois zeros. Quanto é 5 dividido por 5? 1. Então aqui temos o seguinte, temos que o nosso K' vai ser igual a 100, né, vezes 24. Então podemos concluir, aqui é K', né, podemos concluir que a nossa constante de proporcionalidade inversa é literalmente o quê? Quanto é 24 vezes 1? 24. E a gente repete os dois zeros. Então a nossa constante de proporcionalidade inversa é igual a literalmente o quê? 2.400. Acabou, Adilson? Não, porque agora eu vou usar essa proporção aqui, ó. Usar como, Adilson? Eu vou pegar essa primeira fração e vou igualar a nossa constante de proporcionalidade. Depois vou pegar essa nossa segunda fração e também vou igualar a nossa constante de proporcionalidade. Como eu já disse no início, tem outras formas de se fazer bem mais rápido, bem mais simples, certo? Mas aqui eu estou seguindo um modelo padrão para que vocês nunca errem isso, seja com duas partes, inversamente proporcionais, três, quatro. É sempre o mesmo processo. Na prova, obviamente que a gente faria isso aqui bem mais rápido, né? Mas como eu estou fazendo passo a passo com vocês, eu vou fazer literalmente que vocês vejam os detalhes, certo? Então vamos lá. Continuando, temos aqui o seguinte: vamos ter agora duas situações. Primeira situação, essa fração igual a esse cara, certo? Que é a nossa constante de proporcionalidade inversa. Então vamos lá. Temos aqui que cosmo vai estar sobre 1 sobre 8, certo? E aqui a gente poderia também usar o mesmo conceito de divisão de frações, tá? Repito primeiro e multiplico, repito aqui o valor fixo, né? E multiplico pela inversa. Isso aqui ia ficar o quê? 8c, e aqui a gente ia trazer K' e ia ficar 8c vezes K'. E 8 está multiplicando, passa dividindo, é a mesma conta, tá? Tudo bem? A K' sobre 8, certo? Mas eu vou fazer isso aqui devagar. Tudo bem? Sem fazer essa divisão de frações aí. Mas vocês poderiam fazer assim? Sim, com toda certeza. Certo? Então, vamos lá. Continuando aqui. Aqui já foi a nossa barra maior. Então, aqui temos uma barra menor. E isso é igual à nossa constante de proporcionalidade inversa, que é K'. Certo? Eu vou usar o vermelho também para manter o mesmo contexto. E aqui a gente precisa fazer o quê? Ou faz a divisão que eu acabei de falar, ou simplesmente faz meio pelos extremos aqui. Onde aqui tem uma barra oculta, um oculto, certo? Tudo bem? Ou seja, vai ficar C multiplicado por 1 e essa fração multiplicada por esse K' no próximo passo. Então vamos lá. Fazendo isso, vamos ter C igual, só deixa eu melhorar esse C igual a 1 sobre 8 vezes o nosso K', certo? Só que a gente tem novamente a multiplicação de frações, né? Numerador por numerador, denominador por denominador. Então eu posso escrever isso aqui, ó. C é igual. Quanto é 1 vezes K'? K'. E sobre 8. Já que 8 vezes 1 é 8, certo? Então eu não vou nem fazer esse passo aqui, ó. Tudo bem? Só mostrei a vocês, então vou diretamente dizer que C é igual a K' sobre 8. Sobre 8, certo? Ou seja, vamos ter o que aqui? Vamos ter que C tem que ser igual a 2.400, que foi o valor que a gente achou ali, 2.400 dividido por 8. Quanto é 2.400 dividido por 8? Aí vocês vão dizer, olha, esse número é gigante, né? É, mas não precisa se preocupar porque basta dividir 24 por 8. E 24 por 8 é o quê? 3. E repetimos os dois zeros que a gente tem ali. Ou seja, no final das contas concluímos que C é igual a 300, certo? C, vou até deixar em azul também. C é igual a 300. Ou seja, esse é o valor que Cosmo recebeu, certo? Então, vamos lá, deixa eu só marcar isso daqui. Esse é o valor que Cosmo recebeu. E agora a gente vai achar o valor que
Wanda recebeu. Ah, Alisson, eu preciso fazer conta de novo, eu preciso igualar essa fração à escalinha? Não necessariamente, porque como a gente já descobriu o valor de Cosmo e a gente tem essa soma aqui, ó, dizendo que isso é 500, a gente pode constatar que Wanda vai receber o quê? 200. Por quê? Cosmo já recebeu 500, já recebeu 300. Como o total é 500, a gente já conclui de cara, sem fazer mais contas, a gente já conclui aqui, ó, que Wanda tem que receber quanto? 200, certo? Literalmente essa é a conclusão que a gente tem, sem nem fazer mais conta. Tranquilos? Ah, mas eu quero fazer. Certo, se você quer fazer, você vai fazer o seguinte, você vai fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui com o Carlos, ó, só que com essa fração aqui de Wanda, certo? Tudo bem? Vou colocar aqui só para vocês notarem, mas não vou fazer conta não, porque a gente já conclui disso já daqui, ó. Já que aqui é 300, falta quanto para completar essa soma 500? 200, certo? Aí beleza, se vocês fossem montar a outra fração, ficaria isso aqui, ó, 1 sobre 12, né? E isso é igual a calinha. Aí novamente, meio pelos extremos, ia ficar Wanda igual a 1/12 vezes calinha. Aí 1 vezes calinha é calinha, então ficaria Wanda sobre calinha sobre 12, certo? Sobre 12, né? E aqui a gente já sabe, ó, que calinha é o quê? 2.400. Aí ficaria calinha dividido por 12. Aí quanto é 24 dividido por 12? 2. Então calinha, quer dizer, Wanda vai receber o quê? 200. Dá 2, 24 por 12 dá 2, e a gente repete o zero. Basicamente é isso. Ah, Adilson, mas eu não quero fazer. Tudo bem, só estou mostrando a vocês como é que seria, certo? Ah, por que tu já constatou? Porque eu já vi aqui que Cosmo, ele conseguiu ficar com R$ 300. Então, Wanda tem que ficar com o valor que falta para completar 500. Se a gente tem 300 e queremos completar 500, faltam quanto? 200, beleza? Então aí a gente já pode fazer agora a nossa comparação, que é o que a questão nos pediu, certo? Que é a comparação do valor que Cosmo recebeu com o valor de Wanda, certo? E aí a gente pode notar que Cosmo, ele recebeu R$ 300 e Wanda recebeu R$ 200. Então aqui, ó, Cosmo ficou com quantos reais a mais que Wanda? A gente já nota de cara que é o quê? R$ 100, beleza? Se não quer nem fazer a subtração, a gente já vê que a diferença aqui é R$ 100. E com isso a gente finaliza essa questão dizendo que o nosso gabarito é literalmente a letra B, certo? Poderia ter feito mais contas aí, mas desnecessário. Poderia também ter sido mais rápido? Sim, sem precisar explicar a conta a vocês. Basicamente, o que a gente fez aqui? Descobriu a primeira equação, descobriu a segunda, não vou nem dizer equação, vou dizer situação, primeira e segunda situação. Depois a gente calculou o calinha, fez a conta do calinha, que isso aqui pode ser extremamente rápido, e fez a igualdade, usando a proporção desse pedaço com calinha, e a gente também poderia fazer esse pedaço com calinha para descobrir o valor de Wanda, certo? Basicamente foi isso. Extremamente rápido, só que eu tive que fazer o passo a passo para vocês entenderem, certo? Então, com isso, a gente finaliza mais uma questão. Nosso gabarito vai ser literalmente a letra D. E caso você tenha gostado do vídeo, você pode deixar seu like, fazer comentários, deixar suas dúvidas e fazer sua inscrição para ter acesso a mais vídeos como esse. Obrigado!